Shalom, como é que tá você, sua família, né? Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo, tenho me esforçado em gravar mais vídeos. Já te peço aqui de prontidão que já deu seu like, faz seu comentário, divulgue, compartilhe, para que essa palavra, a mensagem e um pouco de conhecimento atinja outros irmãos. Tem muita coisa que eu aprendi, né? E estou tentando passar para os irmãos. Analise as escrituras para ver se procede o que eu estou falando, tá? É sempre importante ser confirmado na palavra. E hoje um tema que eu trago que é bem diferenciado é sobre eunuco. São poucas as vezes que eu vi alguém falando sobre esse tema e eu descobri algumas curiosidades que quero dividir com os irmãos. Enfim, a palavra eunuco é sares. Eu acho que a pronúncia é essa, tá? Sares pode significar título. Há uma pessoa que trabalha junto à nobreza ali, alguns títulos, né, alguns cargos. E ali também o próprio eunuco, que é sobre aquela pessoa que é castrada, né, de alguma forma. Então havia dois tipos de castração ali mais típicos, que era o queimando o órgão genital da pessoa ou cortando, né, ali o testículo da pessoa. Enfim, era esse tipo, dois tipos de castração que geralmente eram comuns, tá? Então assim, uma pessoa que eu descobri que possivelmente é um eunuco é Daniel. Aí, poxa irmão, mas como é que tu pode comprovar isso e tal? Além de eu trazer referência bíblica, tem alguns teólogos que sugerem isso, né? São os que se debruçam ali nas escrituras e na história, na arqueologia, realmente analisam mais profundamente sobre alguns fatos e eles trazem essa alusão de que Daniel poderia ser eunuco. Então vamos para o texto, eu quero falar sobre o texto. A primeira coisa está em Daniel 1:3. Eu faço algumas anotações para mim lembrar, porque cada ponto é bem importante para a gente entender, né? E às vezes a gente esquece. E ali Daniel 1:3 diz o quê? Que Daniel foi entregue ao chefe dos eunucos. A primeira coisa é, por que ele seria entregue ao chefe dos eunucos? A segunda coisa é que possa trazer referência a isso, é que ele trabalhava direto com a nobreza, né? Trabalhava direto ali com as pessoas que reinavam e tudo mais. Então assim, antigamente o rei tomava esse tipo de providência para que a pessoa que estava ali envolvida não se deitasse com um dos filhos ou filha, gerasse ali um novo herdeiro e depois desse um golpe de estado ali vindo reivindicar, entendeu, o seu direito no trono, alguma coisa desse tipo. Outra coisa também é que a gente vê Daniel não tendo família. Poxa, como é que a gente pode deduzir isso? Lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Aquela punição ali deveria ser estendida à família. Como ele foi jogado sozinho, ele não teria família. A gente vê que as pessoas que conspiraram contra Daniel, quando foram jogados na cova, os seus familiares foram jogados juntos. Então a gente vê que aquele modo de punição era feito a ele e à família, e se estendia à família dele, entendeu? Então uma das conclusões que a gente já vê ali é que Daniel poderia realmente ser eunuco, porque nem família ele tinha. E uma das coisas também dentro da palavra é uma profecia que havia em Isaías 39:7, falando sobre os filhos de Israel sendo eunucos no palácio da Babilônia. E assim, a gente vê que Daniel foi levado cativo, como muitos outros, né, para servir a Babilônia. Então, algumas referências aqui bíblicas que comprovam, né, essa ideia são essas, tá? Sobre Daniel. Tem uma outra pessoa que eu quero falar também, sobre Noé. Poxa, Noé, a gente vê naquele episódio onde ele se embriaga, né? E ali o seu filho Cã vem e diz que Cã envergonhou, né, Noé ali e tal, mostrou a nudez de seu pai. E Noé amaldiçoa até a descendência, né, de Cã, que é Canaã. E a palavra ali nudez, que eu escrevi aqui, ver a nudez, tem sinônimo de dar fim à posteridade. É a mesma palavra, a mesma referência, é a mesma configuração de frase que é usada lá em 1 Samuel 20:30. É um termo que Saul usa sobre isso, né? Dando alusão de que ele não teria sua posteridade. Então são fatos aqui que realmente bate, pelo menos né, na escrita, o modo de se falar. Tem gente que fala que ele tomou a mãe, ou tomou até o próprio pai, né, coabitando com ele ali. Também tem a questão de que tem a castração, e eu acho que ou debochou do pai pela embriaguez e ali expôs a nudez da mãe e do pai e tudo mais, e o seu neto perpetuou ali e tudo mais. Tem algumas ideias. Mas
uma coisa que faria muito sentido, que alguns historiadores falam, é que eles não queriam que Noé tivesse mais filhos, porque ali, dada a herança, a terra e tudo que eles iam possuir, seria dividido entre mais pessoas. E ali, no caso, ele não sentiu agradável com isso. Ele quis realmente impedir que houvesse outros herdeiros. Então, se dividiu entre os 3 irmãos, entendeu? É uma conclusão, uma visão que as pessoas têm. Outra pessoa aqui é Potifar. Lembra de Potifar? Que pegou José, botou em sua casa e tudo mais. E aí a sua mulher ficou, né, meio assanhada com José. E ele deu aquele problema todo. Mas José se manteve firme, não pecou contra o Senhor, nem contra Potifar. Então, diz alguns rabinos judeus e tudo mais, dizem que Potifar ele se envolveu sentimentalmente com José. Não teve relação, mas que ele talvez tenha desenvolvido algum tipo de sentimento. E aí, em algum momento, ele se castrou, como um sinal, sei lá, de protesto, de revolta, até mesmo porque vendo sua mulher daquele jeito lá. Se a gente vê bem, Potifar tinha uma noção de que a mulher dele não era totalmente honesta, porque diz a palavra ali, os termos usados para ele, é que ele era um homem de execução, né? Ele executava, e talvez pessoas. Tem gente que diz ali que é gado, mas tem outros que dizem que são pessoas. Sendo um homem que tem um sangue mais frio para esse tipo de coisa, e trabalhava com algum tipo de execução, por que ele não matou Daniel? Mandou Daniel ser preso, entendeu? Então a gente afirma isso, que ele se envolveu de alguma forma sentimental com Daniel, não, desculpa, gente, José. Ele se envolveu de alguma forma com José, sentimentalmente, e a outra questão é que ele entendia que a mulher dele não estava 100% ali sendo fiel a ele, já tinha dado algum problema. E uma coisa que é muito, muito forte, que afirma isso, né? Lembra também de Sares, que poderia ser eunuco ou um título, poderia ser eunuco ou título, tá? Que essa palavra é usada para Potifar também. Mas está lá em Gênesis 41, 45, se eu não me engano, se eu anotei aqui direitinho, está escrito lá que o nome dele é chamado de Potifera. Mas não é Potifar? A Bíblia se enganou? A Bíblia nunca se engana, irmão. A Bíblia é a palavra, né? E a palavra é o próprio Cristo, então ele nunca se engana, ele não erra, entendeu? E é imutável. Então, quando a Bíblia dá alusão a um outro nome sendo mudado, alguma coisa sendo mudada no nome, a gente entende que está acontecendo alguma situação ali. E esse fera do final, Potifera, que foi mudado, que passa até batido se você não prestar atenção, é cortado, né? Ali significa cortado. Então é como se realmente ele tivesse, né, feito um corte no seu corpo, se mutilado, tá bom? Então são esses fundamentos aqui que eu tenho. Bom, dentro disso, eu queria lembrar a gente, lá em Atos 8, quando Filipe vai ter um encontro com o eunuco. A gente vê que esse eunuco devia ter uma influência boa, né, ali no palácio, né? A gente vê que ele era um homem de prestígio, que ele trabalhava diretamente junto à realeza, foi liberado para ir ao templo. A gente vê que ele está retornando do templo. Creio eu que ele foi receber alguma resposta, porque ele está lendo o livro de Isaías, lembra disso? No livro de Isaías tem uma promessa até aos eunucos e os estrangeiros. Está escrito lá em, quer ver? Isaías 56. Fazendo que daria um novo nome, uma nova identidade, que Deus ali tinha uma promessa para os eunucos. Eu creio que esse homem ali pegou essa promessa e foi buscar no templo uma resposta, foi buscar ali em sacrifício ao Senhor, e talvez não tenha sido respondido lá. Mas Deus nunca deixa ninguém sair de mão vazia, sua palavra nunca volta vazia. Deus está atento a um coração aquebrantado, a um homem sincero. A gente vê que ele devia estar voltando até cabisbaixo, né? Não teve resposta e tudo mais, e ali devia estar lendo o livro de Isaías sem entender. Filipe chega perto dele e aí pergunta, né, se ele entendia o que ele lia, diz que não tinha ninguém para explicar, e ali o Senhor usa Filipe para explicar ele, e ali o Senhor muda a história desse homem. O que eu quero falar para você é o seguinte: você pode estar impotente espiritualmente, você pode não estar gerando mais, você pode estar cabisbaixo, não tendo respostas às vezes dentro da igreja, firmado em uma palavra que parece não estar gerando nada, mas Cristo nunca dispensa ninguém de mão vazia. Cristo, ele muda histórias. Quando Cristo entra em cena, o quadro muda. Ele veio para concretizar aquilo que é a vontade do Pai, que ninguém se perca. Nem eu, nem você vamos se perder.
Simplesmente temos que ficar firme na rocha, que é Cristo. Debruçarmos em cima das Escrituras, abraçarmos as promessas que o Senhor tem para nós como filhos e cordeiros. Entendeu? Então, se você tá se sentindo incapaz, depreciado, fraco, impotente, se firma no Senhor, porque Ele tem uma promessa, Ele fez uma promessa. Ele foi, deixou o Consolador. Tudo que Ele prometeu, que Ele falou que faria, Ele vem concretizando. Então, assim, se firma no Senhor. Se você estiver no Senhor, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele deixou como promessa, profecia, a palavra vai se cumprir. Tudo vai passar, menos a palavra. A palavra vai permanecer para sempre. Entendeu? E o Senhor é bom. E Ele quer te salvar. Ele quer me salvar. Ele quer criar intimidade. Ele quer se tornar o seu amigo, meu amigo. Ele quer te trazer como filho. Muitas das vezes a gente cede na necessidade de se botar aos pés do Senhor. A gente vem como servo, mas Ele diz filho. Entendeu? Então, irmão, se firma no Senhor. Você pode estar, como eu, eunuco, desanimado, impotente, incapaz, se sentindo desnecessário. Pode até às vezes estar ocupando um cargo de hierarquia no mundo, lá físico, lá fora, bom, mas por dentro você está arrasado, porque você parece que nada acontece. Mas hoje Deus me enviou aqui, assim como enviou Filipe ao eunuco, para lembrar para você e para mim de que Ele tem uma promessa sobre a minha e a tua vida, e que Ele é fiel para concretizar tudo aquilo que Ele disse que faria. Assim eu agradeço que você tenha escutado essa mensagem. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem firmes em Cristo. Ele é a rocha.